Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora é 1h35 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Faltam 15 dias para o fim do prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda. E, segundo a Receita Federal, ainda falta receber os informes de metade dos contribuintes. Metade dos contribuintes já entregaram a declaração do Imposto de Renda 2025 para a pessoa física. Faltam 17 dias para o fim do prazo de entrega, que finaliza no dia 30 de maio. Até o momento, a Receita Federal recebeu cerca de 23 milhões de declarações, 50% do total de documentos previstos. Os contribuintes que, ao longo do ano passado, que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888, precisam prestar contas à Receita. Quem não cumprir o prazo deverá pagar multa de R$ 165,74 a 20% do imposto previsto. A liberação para a consulta da restituição está marcada para a partir das 10 horas da manhã do dia 23 de maio. O pagamento da restituição será feito em 5 lotes. O primeiro será pago no dia 30 de maio, mesma data para o fim do prazo de envio dos documentos. A operação que investiga fraudes em descontos do INSS entrou em uma segunda fase. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na cidade de Presidente Prudente, em São Paulo. A ação autorizada pela Justiça Federal no Distrito Federal mira dupla ligada à Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Rurais do Brasil, suspeita de participação no esquema de descontos indevidos no INSS. Os alvos são suspeitos de comprar veículos de luxo com dinheiro dos desvios. Cícero Marcelino de Souza Santos, apontado pela PF como assessor do presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, e Ingrid Piquinskene Moraes Santos, que é sócia e mulher de Cícero. No fim de abril, a primeira fase da operação resultou na demissão do então presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Alessandro Stefanuto, e ao afastamento do cargo de outros 5 servidores públicos. Com o escândalo, o governo federal trocou também o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e substituiu por Volney Queiroz. No total, a Polícia Federal estima que os descontos irregulares somam 6 bilhões e 300 milhões de reais entre 2019 e 2024, mas ainda não há um levantamento do quanto teria sido desviado pelo esquema. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em 9 estados do país. A PF suspeita que 3.000 contas de pessoas que utilizavam o portal gov.br foram invadidas por golpistas. Eles roubavam o reconhecimento facial das pessoas para operações não autorizadas. A Polícia Federal deflagrou uma operação que tinha como alvo um grupo que supostamente fraudava acessos biométricos de contas e plataformas digitais do governo federal. Segundo a PF, os suspeitos usavam traços faciais de terceiros para entrar nas contas das vítimas. Assim, tinham acesso a dados pessoais e serviços públicos. Foram expedidos 5 mandados de prisão temporária e outros 16 de busca e apreensão em 9 estados: São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins. O grupo conseguia fraudar um sistema biométrico facial chamado Liveness, que verifica a distância entre os olhos, nariz e boca, espaçamento das sobrancelhas e do queixo, entre outras características. O sistema não permite o desbloqueio através de fotos, vídeos ou máscaras. Os criminosos violam contas de pessoas mortas para acessar possíveis saques do Banco Central e através de contas de pessoas ainda vivas para autorizar empréstimos pelo app Meu INSS. Eles poderão responder por associação criminosa e invasão de dispositivo informático qualificado. E o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, virou réu por suspeita de superfaturamento na compra de lousas digitais. A denúncia do Ministério Público apontou que o município pagou 56% a mais no valor dos produtos do que outra prefeitura da região. O prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, do Republicanos, e o ex-secretário de Educação viraram réus. Eles são suspeitos de um superfaturamento de 11 milhões de reais na compra de lousas digitais e tiveram seus bens bloqueados pela Justiça.
Porém, o pedido foi indeferido pelo juiz Alexandre de Melo Guerra por falta de provas concretas. Porém, ele não descartou a possibilidade de reavaliar a decisão. As lousas foram compradas em 2021 e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo analisou o contrato e comprovou que de cada R$ 4 gastos, um foi superfaturado. O contrato é de R$ 46 milhões e tanto a Prefeitura de Sorocaba quanto a fornecedora das lousas negam qualquer irregularidade no processo de compra. O que mais chamou a atenção no caso é que a Prefeitura de Indaiatuba comprou as mesmas lousas na mesma empresa e também em 2021 e gastaram quase R$ 10 mil a menos. Em abril desse ano, Rodrigo Manga também foi alvo de uma operação da Polícia Federal, suspeito de receber propina de um esquema de desvio de dinheiro com uma organização social de saúde. Em nota, o prefeito afirmou que está colaborando com as autoridades envolvidas na operação para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos. E se antes a cidade de São Paulo era vista como um destino apenas para negócios, a realidade é outra agora. No ano passado, a capital paulista bateu o recorde de visitantes. Os mega shows na capital paulistana impulsionaram o turismo na cidade, que é conhecida por nunca parar. Mais de 35 milhões de turistas estiveram em São Paulo, o que representa um aumento de quase 24% em relação a 2023. Essas informações foram levantadas por uma plataforma desenvolvida pela Kido Dynamics, que utiliza inteligência de dados de mobilidade populacional. Desde 2018, a Prefeitura buscava colocar São Paulo como um destino voltado ao lazer e não somente aos negócios. Uma das estratégias são os eventos musicais, com artistas nacionais e internacionais, e mega-eventos como o The Town, além da realização do Grande Prêmio de Interlagos, com o crescente interesse dos fãs pela Fórmula 1, devido ao retorno de pilotos brasileiros ao esporte. Nos próximos meses, bandas e artistas como Dua Lipa, James Blunt, Oasis e Linkin Park serão destaques no The Town. O evento deve reunir o público de todas as regiões do Brasil e de países vizinhos. A expectativa da Prefeitura para esse ano é que cerca de 40 milhões de turistas visitem a cidade. Vale destacar que em março mais de 10 milhões de pessoas estiveram na capital, representando um aumento de 17% em relação ao ano de 2024. Essa edição do Jornal Toda Hora fica por aqui. Caso você tenha perdido alguma notícia, acesse o nosso canal no YouTube. E nos encontraremos novamente às 2h50 com mais notícias. Até logo!